Fisicamente, a gente não tem como escolher se a gente vai ser alto, se a gente vai ser baixinho, se a gente vai ter uma altura normal. Essas coisas dependem da nossa genética. Mas como que a gente fala, quais são os nossos pensamentos, em que ambiente a gente vive, tudo isso sim são escolhas que a gente pode fazer. Então essa é uma das principais lições que Napoleon Hill nos fala no livro de hoje chamado As Regras de Ouro, onde basicamente ele nos mostra algumas lições que ele considera básica em aí todos os anos de carreira dele, e no final vai vir a grande regra de ouro, a mágica regra de ouro que ele chama. Então nesse vídeo a gente vai ver tudo isso. Essa primeira ideia que ele nos diz basicamente se resume a que a gente é a soma de duas coisas, genética e o ambiente. Tu fisicamente como tu é, tua altura, tua estatura, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, tudo isso aí depende dos teus pais, dos teus avós, não tem como a gente escolher. Mas o mais importante na vida é aquilo que não é visto, ou seja, o que tu está pensando, como tu se sente, a tua perspectiva sobre todas as coisas que nos acontecem. Tudo isso é baseado no ambiente em que a gente vive. E a nossa mente o que ela faz é refletir todas essas atividades sensoriais que a gente recebe a todo momento de uma forma que a gente nem percebe. E isso sim é uma escolha tua, isso sim a gente tem o poder de mudar que pessoas a gente conversa, que vídeos a gente olha na internet, que conteúdo a gente está consumindo. Tudo isso, o nosso ambiente, ele influencia muito em quem nós somos como pessoa. Então, se tu quiser mudar, primeiro tem que mudar essas coisas. Dá uma olhada no ambiente em que tu está nesse momento e vê o que tu gostaria de mudar. Vai lá e muda. Essa é a primeira lição. Então, se lembra, tu é o resultado de genética e ambiente. A segunda lição então se chama autossugestão, que é aquilo que tu mesmo se diz todos os dias sobre todas as coisas da vida. E essa ideia aqui não é sermão, não é palavra bonita, cientificamente isso aqui está comprovado de que teus pensamentos conseguem influenciar em como tu se sente todos os dias. Também a gente sabe que é possível controlar isso. Então ele nos dá um exemplo de que quando começaram a estudar um pouco sobre essa autossugestão, o que eles fizeram foi testar. Vamos ver se realmente até onde uma pessoa é capaz de chegar através da autossugestão, que é ter uma crença em que tu acredita nisso. Então tinha um cara que foi sentenciado à morte e naquela época o que eles faziam era executar as pessoas com uma guilhotina. Então o preso, no seu último dia de vida, entrou lá na sala, viu uma lâmina gigante de 2 metros, muito afiada, colocaram o pescoço do cara ali e nos detalhes finais, antes de realmente soltar o negócio no pescoço dele, colocam uma fita de borracha com um pouquinho de gelo triturado dentro. Ou seja, a lâmina não estava cortando e aos poucos esse gelo ia começar a se derreter e o preso que estava ali embaixo com a crença de que tinha sido executado ia começar a sentir aquela água escorrendo, simulando sangue. Então armaram todo esse esquema para ele, todo mundo que estava naquele ambiente já sabia disso, então quando soltaram a lâmina no pescoço do cara, todo mundo fez uma cara de espanto, tipo que viram uma coisa horrível, sendo que na verdade não aconteceu nada com aquele preso. A lâmina não cortava, não era sangue o que ele estava sentindo, era o gelo se derretendo. Então, depois de 7 minutos em silêncio naquela sala, os médicos foram lá ver e deram aquele ser humano como morto. Ou seja, não aconteceu nada com ele, mas alguma coisa fez o coração dele parar. Por isso é tão importante a gente entender esse princípio da autossugestão, porque tudo que a gente faz, tudo que nos acontece, tudo que a gente sente, tudo que o nosso corpo reage, é baseado no que a gente está pensando e no que a gente está acreditando naquele momento. A terceira lição do livro é como se fosse autossugestão, só que se chama sugestão, ou seja, a forma em que a gente consegue influenciar os outros. Isso é a base do marketing. A sugestão é um dos principais modos que o ser humano tem de manipular a mente dos outros, de convencer, de fazer alguém comprar alguma coisa de ti, etc. Ele nos fala no livro o exemplo dos palhaços nos hospitais, porque que eles estão lá para que eles sugiram para as crianças um momento de diversão, um ambiente descontraído, para que essas próprias crianças, através da autossugestão, digam para elas mesmas que elas estão bem, que elas são felizes, e assim ajudando na recuperação. Mas aqui tem uma história muito bacana que ele nos conta numa universidade nos Estados Unidos. Um professor de física queria explicar como funcionavam as gotículas, como funciona a expansão das gotículas no ar. Então ele pega um frasco que tinha do lado da mesa dele, mostra assim para todos, tem escrito no rótulo óleo de menta. E o professor diz, ó, vou colocar uma gota só na minha mão e vocês que estão sentados aí no fundo vão começar a sentir o óleo de menta. E o que ele faz? Pega, cheira e fala, que cheiro refrescante de menta, põe na gota da mão. E as primeiras filas ali já começam a dizer, eu consigo sentir, até que o pessoal que está lá no fundo da sala diz que está sentindo, ou seja, que todos os gases daquela menta se expandiu. Isso só nos faz perceber o quão fácil a nossa mente é manipulada e o quão fácil a gente consegue neutralizar ela, porque nesse frasco não tinha nada além de água. Ou seja, o cheiro não existia, o que as pessoas estavam sentindo ali ninguém sabe de onde veio.
Mas as mentes, todas as mentes que estavam ali naquele ambiente, acreditaram no que lhes foi sugerido, começaram a sentir algo que não existia. Então, quando tu sugere algo a alguém, a mente dessa pessoa se neutraliza e tenta ao máximo encontrar alguns motivos para confiar em ti e para concordar contigo. Por isso que quando tu dá uma ordem, talvez a pessoa se bloqueie, mas quando tu sugere algo a alguém, essa pessoa vai parar e vai tentar te escutar, vai tentar te entender. Agora vamos sim para a quarta lição, se chama a retaliação. Basicamente, que ele nos mostra que o mundo devolve tudo na mesma moeda e na mesma medida. Se tu for simpático, as pessoas vão ser simpáticas contigo. Se tu for agressivo, as pessoas vão ser agressivas contigo. Ou seja, a grande lição aqui é que tudo que tu espera nos outros, seja tu primeiro. Tudo aquilo que tu quer ouvir, seja tu o primeiro a falar, seja tu o primeiro a perguntar. Porque a lei da retaliação funciona e é muito importante. Os outros vão te tratar como tu trata. A quinta lição do livro, o poder real da mente humana. A gente sempre pensa que são simplesmente algumas ideias que alguém largou no churrasco e pronto, acreditaram, mas não. É muito importante entender isso, que tudo que a gente pensa sobre nós mesmos, a gente acaba se tornando isso. Presta atenção nisso que ele nos fala. Todo pensamento inconsciente que é repetitivo, uma hora ele acaba saindo, sendo criado no mundo real. Então o que a gente pode entender com isso? Que otimistas e pessimistas são criados da mesma forma, através do que eles mais pensam. Pessoas que transbordam felicidade, pessoas que são um pouco depressivas também são criadas da mesma maneira, através de seus pensamentos repetitivos, o que essas pessoas têm na cabeça o dia todo. A nossa mente é muito importante e nossos pensamentos vão influenciar sim uma hora ou outra em como a gente se sente. Ele nos dá o exemplo de que se um dia tu acorda muito feliz, muito disposto a fazer tudo o que tu quer, e durante esse dia as pessoas no teu trabalho ficarem tu tá meio estranho hoje, o que te aconteceu? Tu parece doente. Depois de escutar tantas vezes isso, tu mesmo vai começar a se questionar, será que eu tô doente? Será que eu tô doente? E no fim do dia tu vai chegar tão cansado em casa, tu vai ter pensado tanto nisso que com certeza alguma coisa errada teu corpo vai começar a demonstrar. Porque tu escutou isso o dia todo e tu tá começando a acreditar em que é verdade. Então entenda que qualquer coisa pensada de forma repetitiva tende a se tornar real. Fica aí o questionamento. O que tu vem pensando todos esses dias? Próxima lição do livro se chama Autoconfiança e aqui tem uma história que é muito bacana de se entender. No início da Primeira Guerra Mundial, nessa época mais ou menos, um empresário vinha saindo de seu escritório e na porta tinha um mendigo com um livrinho na mão. O mendigo tinha um aspecto horrível, cara, falou. E o que ele tava ali era pedindo para esse cara uma oportunidade, por favor, de voltar para o mercado que ele precisava trabalhar, que ele não aguentava mais viver na rua. Então o empresário olhou o mendigo de cima a baixo e nas mãos dele ele tinha um livro assim. O livro se dizia Como Construir Autoconfiança. A primeira coisa que o empresário faz é falar, tu já leu esse livro? E ele já li esse livro. Na verdade, eu encontrei esse livro na rua e agora me deu a ilusão de que eu posso voltar a ser quem eu era antes de tudo isso dar errado na minha vida. Então o empresário falou, olha cara, eu não consigo te ajudar, eu não consigo te dar essa oportunidade. Mas tem um cara aqui dentro que sim consegue te ajudar. E o mendigo desesperado, pá, por favor, me leva lá pra falar com ele. E o empresário foi lá, entra aí, vamos lá no escritório. Começaram a caminhar no corredor, foram até o final e lá no final tinha uma cortina. O empresário abre a cortina e os caras ficam olhando assim, ué, só tinha um banheiro. E o mendigo fala, e aí, cadê o cara que pode me ajudar? O empresário fala, cara, tá aqui. Aqui dentro a pessoa que pode te ajudar. E o mendigo fala, mas não tem ninguém aqui. E daí o mendigo começa, fica um silêncio, na verdade, o mendigo não entende nada, até que ele olha pro espelho e ele tá se vendo no espelho, coloca as duas mãos na barba e fala, ah, sou eu, né? Eu que eu li no livro, só eu posso me ajudar. O empresário fala, tcharam, exatamente isso que acontece, só tu consegue te ajudar. Mas tu só vai conseguir se ajudar de verdade no momento em que tu se olhar no espelho e acreditar no que tu tá vendo. Visualizar a versão que tu quer que tu seja e trabalhar nela todos os dias para chegar lá. Se tu fizer isso, com certeza não tem erro. Eu também era que nem tu, eu também não tinha nada. Mas eu imaginei como eu poderia chegar a ser, eu trabalhei para ser essa pessoa todos os dias e aqui tô eu. E foi basicamente isso a conversa que o empresário teve com esse morador de rua aí. E 5 dias depois o cara encontrou esse mendigo na rua. Ele estava caminhando com um passo mais rápido, a postura dele estava reta, tinha cortado a barba, tinha uma camisa nova, não sabemos como. Mas quando ele chegou para conversar de novo com esse cara, ele falou que sim, que tinha conseguido um emprego e que estava voltando a se reerguer aos poucos. Então qual que é a moral aqui que Napoleão Hill quer nos mostrar com essa história? Que quando a gente duvida, a gente está permanecendo muito na ignorância. Porque duvidar é um ato de não confiar. Porque quando tu realmente confia, tu não tem um pingo de dúvida. Então a base para a conquista de qualquer ser humano é realmente essa emoção, esse sentimento forte que tu tem de se olhar no espelho e de acreditar no que tu tá vendo. Isso sim é autoconfiança, é o que vai fazer tu chegar onde tu quer chegar. Lição número 7, que ele nos mostra que estamos chegando cada vez mais perto da regra de ouro. A lição número 7 então se trata de 2 princípios básicos da psicologia.
ambiente e hábitos. Vou tentar falar de uma forma simples como ele diz que a nossa mente funciona. A nossa mente é como se fosse um camaleão e ela tenta se adaptar a todo instante àquele ambiente que está nos rodeando naquele momento. Então, onde tu estiver, com quem tu estiver, o que tu estiver vendo, tudo isso, tua mente ela tenta se moldar aquilo para pelo menos se manter segura. Então saiba que todas as informações, todos os sentidos, todas as palavras que a tua mente escuta, ela acaba se nutrindo com isso para crescer. E mais uma vez, pelo princípio da sugestão, a nossa mente acaba guardando tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente recebe de informação. Ela processa tudo aquilo e guarda para conseguir nos ajudar a tomar as próximas decisões. Um pontinho rápido aqui que ele fala nesse capítulo é que as roupas também são parte do nosso ambiente. Então, com certeza, alguma vez tu já vestiu alguma roupa que te fez sentir melhor, que te fez sentir mais confiante, que te fez sentir mais inteligente. Então, sim, as roupas que a gente usa também influenciam no nosso ambiente e influenciam em como a gente vai acabar se sentindo. Então, a gente falou do ambiente, agora vamos falar um pouco dos nossos hábitos. Ele nos explica que um hábito é um caminho mental, que cada vez que a gente percorre por ali, ele se amplia um pouco. Então, pensa comigo que tu se perdeu numa floresta e tem dois caminhos para tu seguir. Um é bem estreito e o outro é mais amplo. Qual que tu segue? Tu sempre vai seguir pelo que é mais amplo, porque tu consegue ver mais e tu vai se sentir mais seguro. E os nossos hábitos acontecem a mesma coisa. Cada vez que a gente repete aquilo, a gente não tem mais medo, a gente não tem mais dúvida de fazer. Então, cada vez se torna mais fácil repetir um hábito. E outro que aqui no canal a gente já falou várias vezes sobre os hábitos. Então, o que ele nos diz aqui de diferente que eu não tinha visto ainda é a questão de que o único hábito que existe no mundo é a persistência. Ou tu é um cara que se propõe e segue com as coisas, ou tu é um cara que se propõe e quando dificulta tu não segue com as coisas. Então, o único hábito que existe para Napoleão Hill é ser persistente ou não. Mais uma vez, ele nos fala do mesmo princípio da autossugestão, que todos os nossos hábitos, eles se criam e eles se rompem através disso. Então, agora vamos para a nossa próxima lição, que é sobre a memória. Napoleão Hill nos diz que ter uma memória boa é um dom. É algo que vai te fazer economizar muita energia mental. Saber reter, saber guardar e saber usar as informações que tu precisa no momento exato é uma baita habilidade, é como se fosse um superpoder. Mas para ter uma boa memória existe um truque. E esse truque se baseia em 3 passos. O primeiro passo é tu parar aquela situação e analisar tudo tentando identificar algum detalhe que te faça lembrar daquela palavra ou daquele nome que tu precisa. O segundo passo é associar esse detalhe a algo familiar. Pode ser um parente teu, um cachorro, um vizinho, um bairro, uma casa, o que for. Qualquer coisa que te lembre de uma maneira muito fácil, muito simples aquela informação que tu precisa guardar. E o terceiro passo é repetir isso. Tu mesmo fazer um esquema de um mapa mental para que teu cérebro entenda e guarde e arquive aquela informação no teu cérebro sem nenhum problema. Um grande porém de todo ser humano é que a gente recebe uma informação e a gente acha que a gente vai conseguir guardar aquilo, quando na verdade o nosso cérebro nem chegou a receber isso. Então o que ele nos diz é que tu entenda para esse momento, tenta identificar algum detalhe, associa ele a algo familiar e aí sim tu vai conseguir guardar ele na tua mente com muita facilidade. Desse jeito todas as informações que tu vai precisar guardar, todas as informações que tu vai precisar se lembrar e usar, eles vão estar tudo bem organizado e para ti vai ser muito mais fácil, tu vai acabar gastando menos dessa energia limitada todos os dias. Então vamos supor que tu entrou numa loja nova e um cara que te atendeu se chamava Eduardo. Tu foi lá, comprou o que precisava e foi embora. 2 semanas depois tu volta e como é que tu vai lembrar que o nome do cara era esse? Aí tu fica ali momentos tentando lembrar, olhando pra cara dele, como que era o nome dele, como que era o nome dele. Tu não se lembra? Então vai lá e pergunta como que era o teu nome mesmo. Quando na verdade tu podia ter parado naquele momento e associado Eduardo e começar a pensar Eduardo e se lembrar que tu tinha um vizinho chamado Eduardo. E aí pronto, tu pegou a informação que tu precisava, que o nome do cara era Eduardo, tu associou ele a algo familiar e tá guardado na tua mente, tu não vai mais se esquecer. Fazendo esse exercício simples em diversas áreas da tua vida, tu vai ver o quão fácil as coisas vão começar a ficar para ti, porque quando tu precisar de uma informação, tu não vai nem gastar tempo se lembrando, porque ela simplesmente vai aparecer na tua cabeça e tá tudo resolvido. E agora sim chegou o grande momento do livro, a grande regra de ouro, a grande filosofia de ouro que Napoleão Hill nos traz, a lição que resume a vida, a que faz as pessoas ricas atraírem pessoas ricas, a que faz os mendigos atraírem os mendigos, a que faz os atletas atingirem o topo, o seu nível mais alto possível de performance. Então vamos falar um pouco sobre o que essa filosofia de vida se resume. Talvez tu não acredite nisso e realmente ela não é para todos, mas tu entender isso pode ser muito importante para ti. Com certeza tu já sabe a fórmula que tu precisa seguir para atingir qualquer coisa que tu quiser na vida.
mas seria muito mais fácil se as pessoas agissem como que a gente espera que elas agem. O que o autor nos diz é que a maioria dos grandes problemas do mundo devem a que uma parte dos dois lados não agiu como a outra estava esperando. E o que essa regra de ouro nos diz é que ele nos ensina a fazer com que as pessoas atuem como a gente quer, para que tu mesmo consiga criar uma harmonia entre tu e o teu próprio mundo, fazendo com que qualquer coisa que tu visualize, as pessoas façam do jeito que tu imaginou. Eu vou tentar te explicar do mesmo jeito que ele. Imagina que a vida é um espelho. Tudo que tu fizer, o espelho repete. E o mundo, a nossa vida, as pessoas, tudo é exatamente igual desse mesmo jeito. O mundo se torna a favor de todo mundo que é a favor dele. A vida vai se tornar boa para todos aqueles que são bons com a vida. Então a única coisa que tu tem o poder de mudar, que é a tua natureza, que é teu estado de ânimo, todas essas coisas que a gente tem o poder de mudar, ele chama de energia. Agora voltando para uma outra historinha, guarda até aí o que eu falei, mas vou falar uma historinha antes. Napoleão Hill estava almoçando com um médico muito bem sucedido na sua área e a pergunta dele para o médico foi simples: por que as pessoas morrem? Por que as pessoas adoecem? E ele explica de uma forma muito fácil de ser entendido. A forma que a gente nasce é porque uma célula entra em harmonia com outra, elas começam a cooperar, vão formando outras células vão se entrando em harmonia, vão trabalhando juntas, vão cooperando, tarará, e pum, tu nasce. Se cria um ser humano através da cooperação dessas células, de uma harmonia entre elas. E ao longo de toda a tua vida, essas células vão seguir trabalhando, vão seguir cooperando. A doença, a morte, a dor, qualquer coisa dessas que acontece é porque uma dessas células se desajustou ou saiu de harmonia, parou de cooperar com as outras. E aí quando os problemas surgem. E o médico termina toda essa teoria com uma frase muito importante, que o ser humano nunca chegaria a morrer, o ser humano nunca teria o fim, se não fosse por uma célula abandonar a cooperação com a equipe. E esse é o pensamento que o autor tenta nos mostrar sobre a regra de ouro, que assim como todas as células elas estão conectadas e juntas elas fazem o ser humano ir para frente, sobreviver, se uma célula só é infectada, se uma célula só é impactada, se uma célula decide parar de cooperar, tudo vai por água abaixo. E isso ele mostra que a nossa vida é assim. Qualquer pequena atitude que a gente toma reflete totalmente na nossa vida. Se tem um cara que chuta o pezinho na cama e reclama demais, se tem um cara que está sempre falando política, que o vírus, que isso, que aquilo, que problema atrás de problema, a tua vida vai ser assim porque todas as tuas células vão ficar dessa mesma maneira. Então todo o teu ambiente vai acabar sendo dessa forma. Mas se tu é um cara que é positivo em qualquer aspecto, tenta ser uma pessoa melhor a cada momento, leva o teu trabalho de ânimo leve, é divertido com as pessoas, tu tá aos poucos criando o teu próprio sucesso. Todas as células, todas as coisas que vão acontecer na tua vida vão ser dessa mesma intensidade da que tu tá criando. O que ele quer nos dizer aqui é que a gente cria a nossa própria realidade com as pequenas coisas da vida, com os menores pensamentos, as menores reações. Falam muito sobre a vida que a gente tem e sobre a vida que a gente vai chegar a ter no futuro. Para e pensa comigo agora, vamos tentar refletir um pouco. Tu com certeza conhece alguém que está tudo errado na vida dela e que ela não para de reclamar um segundo. Mas pensa comigo, essa pessoa é azarada ou essa pessoa ela está criando isso? São coisas muito diferentes que a gente tem que saber. As pessoas não têm azar. Mas pensa comigo, a pessoa já se diz que ela é azarada. E de uma forma inconsciente ela está aceitando que ela é azarada. Então quando as coisas ruins acontecerem, ela vai aceitar e ela vai seguir reclamando. E ela vai estar criando uma vida totalmente desse jeito. Então sim, tudo que acontece na nossa vida é criado por nós primeiros. Assim como todas as células que estão em harmonia, a gente com essas energias, que bom, eu não sei como é que se explica, mas é exatamente assim que funciona. As pequenas coisas que tu faz, elas acabam refletindo em tudo que a vida vai te entregar. A tua decisão aqui, o que é mais importante é que tu consiga mudar a tua natureza, que tu consiga mudar o teu estado de ânimo, que tu consiga se sentir diferente, para que aí sim tu comece a atrair todas essas coisas que tu procura na vida. E pode ter certeza que vai começar a dar tudo certo, tu vai começar a estar tudo a teu favor, tu vai achar que é mágica, e aí sim tu vai ter entendido o que ele quer nos dizer com essa regra de ouro, essa lição de vida que ele está nos tentando ensinar. Então, pessoal, esse foi o livro de hoje, As Regras de Ouro de Napoleão Hill. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em um próximo capítulo.